Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes primeiro, dizei: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos chama a atenção sobre a missão. E essa missão que Ele vai nos chamar a realizar de forma concreta na nossa vida. Por isso que Jesus ele chama esses 72 discípulos e envia de 2 a 2. Enviar de 2 a 2 significa que eles estão indo para testemunhar. Eles não estão indo para unicamente anunciar com os lábios o reino dos céus, a boa nova da salvação, mas estão indo testemunhar com a própria vida, porque aquilo que é o conteúdo dogmático da nossa fé influencia profundamente na nossa vivência de fé. Por isso que Jesus Cristo, enviando 2 a 2, ele vai dar recomendações. A primeira recomendação tem a ver com a consciência do discípulo e missionário, porque Jesus Cristo vai dizer a seus discípulos para que reze, pedindo ao dono da messe para que envie trabalhadores para a colheita. Veja que a nossa função no discipulado, na missão, é a colheita, porque nós somos enviados aonde o próprio Cristo deveria andar, deveria ir. Ou seja, nós estamos indo unicamente para colher, porque a obra de Deus ela acontece, porque o Espírito Santo ele vai sempre à frente, preparando o caminho. E quando o Espírito Santo ele vai preparando o caminho, preparando os corações, as consciências, abrindo os corações e as consciências para receber a boa nova, Jesus Cristo nos envia unicamente para testemunhar a prática do amor entre os discípulos. Por isso que ele envia de 2 a 2, para também testemunhar a prática da paz, a promoção da paz. Tudo isso só pode ser vivido em comunidade. Só pode ser vivido quando 2 discípulos eles vão anunciar. Por isso que é essencial nós compreendermos que a missão é uma colheita, onde aonde nós vamos, a casa que nós batemos, o lugar que nós entramos, Deus já foi primeiro nesse lugar, preparar o coração dessas pessoas e as consciências para abrir para a obra de evangelização. E quando nós vamos ali, nós precisamos permanecer.
O próprio Cristo, ele vai dizer que a gente não fique andando de casa em casa, mas no lugar que nos acolher, nós ali possamos ficar. Ou seja, ficar para dedicar tempo àquelas pessoas, para que possamos, através do nosso testemunho, da acolhida, dessa vivência de fraternidade, nós possamos transmitir a presença de Deus a estas pessoas. Por isso que é essencial na nossa vida compreendermos o que realmente é a verdadeira missão que nós somos chamados a realizar. Essa missão de colher almas para o reino dos céus. Essa missão de transmitir e testemunhar com a vida, com a convivência, o amor e a paz. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer, quando entrardes em uma casa, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa, porque a paz é um fruto do Espírito Santo. E quando nós transmitimos a paz a essas pessoas, o Espírito Santo ele se manifesta, ele transborda da nossa vida para a vida dos nossos irmãos. E assim acontece a obra de evangelização. É assim que a obra de conversão das almas acontece. Nós somos unicamente instrumentos e precisamos compreender muito bem isso. Nós somos instrumentos desta obra, essa obra que precisa perdurar, que precisa se manifestar cada vez mais no mundo. E ela se manifesta quando nós nos abrimos verdadeiramente a essa obra de generosidade e principalmente essa obra de comunidade, de experimentar o amor, a paz entre nós e aprendermos a transmitir esse amor e essa paz para a vida dos nossos irmãos. Por isso que também Jesus Cristo ele vai dizer algumas outras coisas e ele vai nos alertar. Nós somos enviados como ovelhas em meio de lobos, ou seja, nós precisamos ser dóceis, muito dóceis, no meio dos lobos, para que nós possamos ser movidos pelo Espírito Santo, porque quando nós somos dóceis, o próprio Deus é que nos protege e não nos deixa realmente ser iludidos por aquilo que muitas vezes nos oferecem. Por isso que Jesus Cristo ele também vai dizer, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho, em qualquer casa que entrares, dizei primeiro, a paz esteja convosco. Ou seja, não cumprimentar ninguém no caminho, não levar bolsa, não levar bens materiais, isso significa não levar nenhuma espécie de segurança. Nós precisamos realmente confiar na providência divina. E é essa vivência da providência que nos faz dóceis para que o Espírito Santo em nós transborde e toque a vida dos nossos irmãos. Por isso que essa é a missão da Igreja, uma missão que é conduzida pelo próprio Espírito de Deus, uma missão que o Espírito de Deus ele vai à frente, preparando os corações, realizando e iniciando essa obra de conversão. E ele depende de nós unicamente para testemunhar esta obra que já acontece na nossa própria vida. Assim, nós seremos esses instrumentos de Deus para o nosso próximo. Assim, nós seremos realmente aqueles que são coletores de almas para o reino dos céus. Essa é a missão da Igreja. Essa deve ser a missão de cada um de nós. Não uma missão de falar coisas, mas uma missão de colocar em prática aquilo que nós aprendemos do próprio Cristo, porque é o testemunho que arrasta as almas para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.